Bom, vamos entender como é que funciona essa pintura orgânica. Aqui eu vou trabalhar com a placa de MDF. Como é que eu faço para pendurar? Eu já ensinei diversas vezes a utilizar o lacre de latinha, mas também tem essas peças aqui que ela tem um furinho de um lado e do outro, e você pode usar o parafuso. E aí é só colocar o parafuso aqui, ó, nessa parte, bem aqui no meio, e aí encaixa aqui e fica a parte de colocar no prego na parede também ali em cima. Tem o outro jeito que eu sempre faço, que é utilizando o lacre de latinha, parafuso e uma arruela. Ó, tem esse aqui, por exemplo, que eu já ensinei como fazer aqui há poucos dias, e foi exatamente nesse mesmo material. E atrás, olha só, é dessa forma aqui que a gente vai parafusar nessa parte. Então tem esses dois jeitos, e deve ter até mais outras formas, eu costumo fazer assim, né? Pelo menos a gente tem como pendurar na parede. Só um detalhe que se o parafuso for muito grande, ele pode ultrapassar do outro lado, naquele caso ali com defurado por trás, né? Então, aí ali como tem relevo, disfarçou a parte do parafuso na frente. Esse outro modelinho, ele já vai parafusar na outra parte, né? Por dentro ali, por cima. Então, não corre risco de aparecer aqui. Então, dá para trabalhar tranquilamente. Bom, aqui é para lixar. É interessante a gente lixar bem para tirar essa parte laminada, né? Um pouco, para deixar mais poroso, para a gente poder trabalhar a tinta. Eu ensinei no vídeo anterior, vou deixar o link na descrição do vídeo, sobre vários tipos de tintas, como que a gente pode misturar e outras opções para trabalhar nesse material. Aqui eu vou utilizar essa caneta permanente, de riscar CD, né? Caneta permanente, é um canetão, também serve. E aqui a gente começa a traçar o desenho. Essa permanente é melhor porque esse desenho, esse traço, ele vai permanecer, né? Nessa superfície. E aqui a gente começa a riscar como se fosse linhas curvas, por exemplo, é um geométrico informal, mas por que essa pintura chama-se orgânica? Porque aqui vão ser formas orgânicas, não vão ser formas geométricas. Você pode trabalhar também geométrica retangular, quadrado? Pode, mas se você quiser só trabalhar orgânica, vai ficar mais harmonioso. Teve um vídeo que eu fiz também que eu trabalhei um pouquinho de quadrado, né? Mas é mais complicado você unificar as linhas curvas e as retas de uma forma harmoniosa. Então, aqui eu vou trabalhar só as linhas curvas para poder ficar totalmente orgânico. E por que orgânico? Porque lembra coisa da natureza, remete a traços de desenhos. Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma flor. Então, aí eu fiz o galho tortinho, fiz algumas pétalas lá em cima, agora a folha. É como se fosse um desenho infantil, um desenho simples, um desenho estilizado, né? Um desenho simples que a gente faz quando é criança. Então, é um desenho que é sem compromisso com a perfeição, com uma cópia de algo que você está vendo. É como se você remetesse suas lembranças à sua infância. Fica assim mais fácil de você entender na hora que for traçar. Deixa fluir as suas emoções, para que você faça naturalmente o seu trabalho.
Aqui eu percebi que eu poderia trabalhar por dentro alguns detalhes e eu vi que não estava tão difícil assim de trabalhar como se fosse uma rosa, então eu completei a parte de cima e fiz um traço simplificado na parte de dentro e comecei a fazer os detalhes também da folha. Bom, na hora de pintar é uma coisa interessante, porque você pode começar preenchendo, mas você deve se lembrar que você não tem o compromisso de fazer perfeito e fazer essa pintura bem certinha aqui. Você pode ultrapassar a linha, isso te dá liberdade para que você possa sair fora do contorno. Vejam só. Assim você fica mais livre para poder pintar, sabendo que a linha pode aparecer por dentro e não necessariamente ao pé da linha. Então você ganha essa liberdade na sua pintura e você deixa fluir com mais naturalidade e mais segurança. Bom, eu vou pegar aqui um amarelo bem claro, um amarelo canário, e vou pegar uma certa quantidade e aproveitar aquela tinta verde que é mais escura, que eu estava utilizando. Aí eu coloco esse amarelo bem aqui e vou colocar a mesma quantidade de cola PVA extra forte. Aqui eu coloco basicamente a mesma quantidade que eu coloquei de tinta e misturo. Então é assim que eu estou trabalhando, tanto com a tinta PVA quanto com a tinta para tecido, misturando a cola PVA para poder ter a consistência para aderir nessa superfície onde nós estamos trabalhando. Aqui eu ganhei uma cor um pouquinho diferente das cores que eu já estava trabalhando, porque eu misturei uma cor com o resto da outra, então ficou outra tonalidade. E aí eu vou aproveitar para poder colorir essa região das folhas. Do mesmo jeito que eu estou fazendo de um quadrinho, eu vou fazendo no outro, porque como são duas pecinhas, é um conjuntinho, né? Então, eu trabalho a mesma lógica. Aí ali em cima eu comecei a trabalhar o azul claro, lembrando que todas as tintas eu estou fazendo a mistura com a cola. Misture a quantidade suficiente que você vai utilizar para não desperdiçar a tinta. Então, faça pouquinho, de acordo com o tamanho do desenho que você vai trabalhar. Agora, utilizando o rosa. É legal que o contorno preto continua aparecendo. Então, a gente tem formas, cores e linhas trabalhando nessa composição.
Apesar de esse tipo de pintura, a pintura orgânica, estar sendo bem falada nos últimos meses, essas formas orgânicas, elas já eram utilizadas pelo nosso grande artista Henri Matisse, onde ele trabalhava até mesmo mais composições com sobreposição de cores. E ele fazia muitas experiências com formas orgânicas e ainda trabalhava cor sobre cor para poder entender a formação delas. Bom, aqui eu trabalhei, agora estou trocando de lugar, peguei o outro quadrinho, coloquei para lá, porque eu já pintei o fundo. Então, vou começar a trabalhar o fundo desse. Veja a diferença que dá deixar tudo branco e deixar colorido. Você vê que essa técnica de pintura, ela é tão simples que ela permite que a gente consiga trabalhar o fundo, não primeiro, mas por último, né? No sentido de que trabalhamos os detalhes para depois o que sobrou a gente entender qual cor que a gente pode aplicar. Nesse caso, eu percebi que essa cor mais neutra cairia melhor sobre as cores que eu já trabalhei. Então, a gente trabalha na pintura orgânica, é bem interessante. Linhas, cores, formas, de forma a entender a composição entre cada um desses elementos, para saber aonde se encaixa melhor, tanto as linhas, as cores, como as formas, né? Então, é um trabalho de raciocínio e através das emoções e do sentimento que a gente vai tendo na hora que está fazendo o trabalho. Bom, aqui eu comecei a trabalhar a tinta Acrypuff, que ela tem um bico aplicador, então ela dá um certo relevo. Então, com esse relevo, eu ganho um pouquinho de textura também nesse trabalho. Olha, mais um elemento entrando, a textura. E aí, ela vai agregar demais aos detalhes. Então, eu vou raciocinando e vou deixando fluir a minha emoção, o meu sentimento. Onde eu devo colocar? Será que fica bom aqui ou acolá? Então, é esse o jogo, a brincadeira que a gente pode entender com esse tipo de pintura. Faz muito bem e é uma terapia e um aprendizado também para quem está aí se aventurando nas artes plásticas. Olha só que bacana esse detalhe. Eu comecei traçando e deixei sair bem fora da onde estava a tinta. Então, eu comecei dentro, passei ao redor ali e deixei sair fora o contorno, como se eu não tivesse o compromisso de fazer tão perfeito. É isso que dá o charme e elegância para esse tipo de trabalho. Olha só o resultado, que bacana. Espero ter ensinado de forma que vocês tenham compreendido como trabalhar a pintura orgânica, de uma forma a aprender os elementos nas composições.